Eles compraram veneno para colocar na minha comida no Dia das Mães. Queriam minha casa, minha herança. Passaram anos planejando minha morte enquanto eu dormia tranquila, confiando neles. Mas naquela véspera, quando ouvi a conversa no porão, eu entendi. Era eu ou eles. E eu escolhi viver. Todo mundo diz que amor de mãe é incondicional. Mas o de filho? Esse tem preço. Eu aprendi isso da pior maneira possível, meus queridos. Meu nome é Elvira. Tenho 75 anos. Nasci e passei a vida toda aqui, em Montes Claros, norte de Minas Gerais. Hoje estou aqui sentada na cadeira de balanço da varanda da casa de uma prima que me acolheu, olhando para o céu azul de Minas e tentando encontrar paz depois de tudo que aconteceu. Vocês devem estar se perguntando por que uma vovó como eu está aqui contando uma história tão pesada, né? Pois é, minha gente. A vida ensina de um jeito que a gente nunca esquece. Hoje passo meus dias aqui, ajudando minha prima Zelita a cuidar das plantas dela no quintal, regando as flores, conversando com as galinhas que ela cria. É uma vida simples, mas é minha. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em muito tempo, eu durmo em paz. Comecei a ajudar a Zelita com as plantas há uns 2 anos, quando vim morar com ela. No começo era só para ocupar a cabeça, sabe? Para não ficar pensando demais nas coisas ruins. Mas hoje eu gosto. Acordo cedinho, antes do sol esquentar demais, e vou lá pro quintal. Tem girassol, tem rosa, tem aquelas violetas miúdas que a Zelita adora. Eu rego uma por uma, converso com elas, peço para Deus me dar forças para continuar. E Ele tem dado, viu? Essa varanda aqui onde eu sento todo fim de tarde virou meu cantinho de reflexão. Tem uma cadeira de balanço velha, dessas de madeira que range quando a gente balança. Eu sento aqui, pego meu crochê, estou fazendo umas toalhinhas para vender na feira de artesanato da igreja e fico pensando em como a vida dá voltas. Às vezes vem uma brisa fresca, aquele ventinho gostoso de Minas que traz cheiro de terra molhada quando chove lá longe. E eu agradeço por estar viva para sentir isso. Sabe, meus queridos que estão me assistindo agora, antes de eu continuar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha vocês encontraram esse vídeo. De manhãzinha tomando café, na hora do almoço, ou já de tardezinha quando o sol está se pondo. Eu leio todos os comentários, viu? E fico tão feliz em saber de onde vocês são, em que momento do dia vocês pararam para ouvir a história dessa vovó aqui. Me conta, vai! Vamos criar uma corrente de carinho aqui nos comentários. E se vocês puderem, cliquem naquele botãozinho vermelho de inscrever aí embaixo, ativa o sininho das notificações e deixa um joinha nesse vídeo. Isso ajuda demais a história dessa vovó aqui a chegar em mais pessoas que precisam ouvir. Cada inscrição é uma bênção para mim. É um abraço de longe que eu recebo de vocês. E olha, compartilha com seus amigos, com sua família, com quem você acha que precisa ouvir isso. Porque o que eu vou contar aqui não é só minha história. É um alerta. É um grito de socorro que eu não pude dar na época, mas que hoje eu dou por todas as mães que estão passando por situações parecidas. Então pega aquele cafezinho, senta confortável aí e vem comigo nessa jornada. O que eu vou contar não é fácil de falar, mas precisa ser dito, precisa ser ouvido, porque tem mãe sofrendo calada por aí, achando que filho é bênção sempre, que sangue do sangue nunca faz mal. Mas eu aprendi, meus queridos, que às vezes quem mora na nossa casa, quem come da nossa comida, quem a gente criou com tanto amor, pode ser nosso maior perigo. E isso começou muito antes de eu perceber. Começou na minha infância, numa casa humilde mas cheia de amor, bem aqui em Montes Claros mesmo. Eu nasci em 1950, numa casinha simples de 3 cômodos aqui mesmo em Montes Claros. Meu pai, seu Osvaldo, era carroceiro. Ele acordava de madrugada para pegar serviço na feira, carregava saco de farinha, feijão, milho, o que aparecesse. As mãos dele eram calejadas, cheias de rachaduras, mas eram mãos boas, honestas. Minha mãe, Dona Hermínia, lavava roupa para fora.
Ela tinha aquele tanque de cimento no quintal e passava o dia inteiro esfregando roupa dos outros. As mãos ficavam vermelhas de tanto sabão de pedra. A gente morava na Vila Oliveira, um bairro humilde na época. Era uma rua de terra batida, com 5 casas de cada lado. Quando chovia, aquilo virava um lamaçal só. A gente tinha que pisar nos tijolos que os vizinhos colocavam para poder passar sem afundar. Nossa casa era pequenininha. Uma sala, um quarto onde dormíamos todos juntos. Eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos mais novos, o Ademir e a Neuza, e uma cozinha que dava para o quintal. Não tinha banheiro dentro de casa não, meu filho. Era aquela casinha lá no fundo do quintal, dessas de madeira com a luzinha de lampião quando escurecia. Mas sabe de uma coisa? A gente era feliz. Eu lembro do cheiro da comida da minha mãe. Ela fazia um angu com couve e torresmo que era uma delícia. Todo sábado tinha feijão tropeiro, aquele bem mineiro mesmo, com linguiça, farinha, couve picadinha, ovo. Meu pai chegava da feira trazendo sempre alguma coisa. Uma banana, uma laranja, às vezes um pedaço de rapadura que ele comprava de um senhor lá da roça. A gente dividia tudo, comia junto, sentado no chão, mesmo porque só tinha 2 cadeiras na casa. Eu era a mais velha. Tinha 7 irmãos depois de mim, mas só 2 sobreviveram, o Ademir e a Neuza. Os outros morreram pequeninhos ainda, de sarampo, de coqueluche, dessas doenças que não tem mais hoje, mas que naquele tempo levava a criança embora, que nem vento. Minha mãe chorava muito quando perdia um filho, mas tinha que ser forte pelos que ficavam. E ela era forte, viu? Forte que nem aquelas árvores de peroba que tem aqui em Minas, que aguenta temporal e sol quente e continua de pé. Minha infância foi trabalho desde cedinho. Com 8 anos, eu já ajudava minha mãe no tanque. Com 10, já sabia lavar, passar, engomar. Ia para a escola de manhã, andava uns 40 minutos a pé até o grupo escolar. E de tarde ajudava em casa. Mas eu gostava, sabe? Tinha minhas brincadeiras também. A gente brincava de pique-esconde na rua com as outras crianças, de queimada, de amarelinha. Fazia boneca de sabugo de milho, daquelas com um paninho amarrado fazendo de vestido. Não tinha brinquedo comprado não, mas a imaginação da gente era boa demais. Tinha uma senhora na nossa rua, Dona Terezinha, que fazia bolo de fubá para vender. Quando dava, ela chamava a gente e dava um pedacinho. Aquilo era a maior alegria. Bolo quentinho cheirando a fubá e erva doce, com aquela crosta dourada por cima. Eu ficava com água na boca só de lembrar. E nos domingos, quando meu pai não trabalhava, a gente ia para a praça. Tinha uma pracinha pequena perto de casa, com uns bancos de madeira e um coreto velho. Meu pai sentava lá, conversava com os outros homens e a gente ficava correndo, brincando, feliz da vida. Minha mãe me ensinou tudo o que eu sei. Foi ela quem me ensinou a costurar, a cozinhar, a cuidar de casa. Elvira, ela dizia, mulher tem que saber fazer de tudo. Porque a vida não é moleza não, minha filha. Mas com trabalho honesto e Deus no coração, a gente vence. E eu acreditava naquilo, viu? Cresci acreditando que trabalho honesto e família era tudo o que importava. Que se você criasse seus filhos com amor, eles iam te amar de volta. Que sangue do sangue protegia. Ah, como eu estava enganada. Na escola eu era boa aluna. Aprendi a ler rápido, adorava ler aqueles livrinhos que a professora emprestava. Lia histórias de princesa, de castelo, sonhava acordada com uma vida diferente. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que meu destino era o mesmo da minha mãe. Casar, ter filhos, cuidar de casa. Era o que todas as meninas da minha época faziam. Não tinha essa de estudar para ser doutora, engenheira, essas coisas. Mulher estudava até a 4ª série, se muito, e depois ia cuidar da família. Quando eu tinha uns 11 anos, comecei a ajudar Dona Erminda, uma senhora rica que morava na parte alta da cidade. Minha mãe conseguiu esse serviço para mim. Eu ia lá 2 vezes por semana ajudar a limpar a casa, lavar louça, essas coisas. Ganhava uns trocadinhos que dava para minha mãe. Dona Erminda era boa comigo, me dava comida, às vezes uma roupa que ela não usava mais. Foi lá que eu vi pela primeira vez como era a vida dos ricos. Casa grande, cheia de cômodo, móveis bonitos,
comida farta. Eu ficava impressionada. Meu pai bebia um pouquinho nos fins de semana, mas nunca foi de bater na gente nem na minha mãe. Ele bebia sua cachaçinha, ficava alegre, cantava umas modas de viola e depois dormia. Era um homem bom, trabalhador. Morreu novo, com 48 anos, de problema no coração. Trabalhou tanto, carregou tanto peso, que o coração não aguentou. Eu tinha 16 anos quando ele morreu. Lembro do enterro, do caixão simples de madeira, da minha mãe chorando agarrada em mim. Aquele dia eu virei mulher de verdade, porque tive que ser forte pela minha mãe e pelos meus irmãos. Foi ali que a vida começou a ficar mais pesada. Mas ainda assim, a gente tinha amor, tinha união, a gente se ajudava. E eu nunca imaginei, nunca mesmo, que décadas depois eu ia passar pelo que passei. Que as crianças que eu criaria com tanto sacrifício iam... Ah, mas isso eu conto daqui a pouco. Primeiro preciso falar da minha adolescência, de como eu conheci o homem que seria o pai dos meus filhos, de como construí minha família achando que estava fazendo tudo certo. Depois que meu pai morreu, a vida ficou mais apertada. Eu tinha 16 anos e minha mãe precisava de mim trabalhando ainda mais. Larguei a escola de vez, já tinha terminado a 4ª série mesmo, que era até onde as meninas iam naquela época. Comecei a trabalhar de doméstica em mais casas, pegava roupa para lavar em casa também, ajudava a sustentar meus irmãos mais novos. O Ademir tinha 14 e já trabalhava de ajudante de pedreiro. A Neuza tinha 12 e ajudava minha mãe. Nessa época, eu era uma moça magrinha, morena, cabelo comprido que eu prendia num coque. Usava aquelas roupas simples, vestidos de chitinha que eu mesma costurava. Não era de sair muito não, trabalhava demais. Mas aos domingos, quando dava, eu ia na missa das 7 da manhã na igreja matriz. Era lá que as moças da minha idade se encontravam, conversavam um pouquinho na porta depois da missa, davam risada. Foi numa dessas missas, eu tinha acabado de fazer 17 anos, que eu conheci o Geraldo. Ele era um rapaz alto, forte, trabalhava de mecânico numa oficina perto do mercado municipal. Tinha 23 anos, morava com os pais dele numa casa um pouco melhor que a nossa, numa rua asfaltada. Ele me notou saindo da igreja e veio falar comigo. "Como é seu nome, moça?" Ele perguntou sorrindo. Eu fiquei toda sem jeito, mas respondi. "Elvira." "Nome bonito pra moça bonita", ele disse. A gente começou a namorar. Ele ia na porta da minha casa aos domingos de tarde, a gente sentava na soleira da porta, conversava, sempre com minha mãe vigiando de longe. Naquele tempo era assim, namoro era coisa séria. Não tinha esse negócio de sair sozinho, entrar em casa, essas coisas. Tudo com respeito, tudo com a família por perto. O Geraldo parecia um bom rapaz, trabalhador, educado, sempre trazia alguma coisa para minha mãe, uma fruta, um pão, um agrado qualquer. Depois de um ano de namoro, quando eu tinha 18 anos recém-completados, ele pediu minha mãe em casamento. Minha mãe concordou, disse que ele era um homem de bem. Casamos numa cerimônia simples na igreja, eu de vestido branco, emprestado de uma vizinha, ele de terno que o patrão dele emprestou. Fizemos um almoço na casa da minha mãe, mataram uma galinha, fizeram arroz com pequi, aquele pequi que tem muito aqui em Minas, uns pastéis, refrigerante. Foi um dia feliz. Eu achava que estava começando minha vida de verdade, que ia construir uma família bonita, cheia de amor, como eu sonhava desde menina. Fomos morar numa casinha alugada de 2 cômodos na mesma Vila Oliveira onde eu cresci. Era pequenininha, mas era nossa. Eu caprichava naquela casa, varria todo dia, lavava o chão, deixava tudo brilhando. O Geraldo trabalhava na oficina e eu continuava pegando roupa para lavar para fora, ajudando no dinheiro de casa. Não foi lua de mel para lugar nenhum não, meu filho. A gente nem sabia o que era isso. Casou, foi morar junto e pronto. Trabalhar para sobreviver. Com 19 anos, eu engravidei do meu primeiro filho, o Marcos. Fiquei feliz demais, meu Deus. Ia ser mãe. Ia ter um filhinho meu, uma criaturinha para amar e cuidar. O Geraldo também ficou contente. Disse que queria um homem para ajudar ele quando crescesse. A gravidez foi difícil.
Eu enjoava muito, não conseguia comer direito, mas continuei trabalhando até o último mês porque a gente precisava do dinheiro. O Marcos nasceu numa noite de inverno, em 1970. Nasceu em casa mesmo, com parteira, Dona Benedita, uma senhora que fazia parto na região. Foi um parto demorado, doloroso, mas quando ouvi o chorinho dele, esqueci tudo. Era um menino gordo, rosado, cheio de cabelo preto. Eu olhei para aquela criaturinha e pensei: esse aqui eu vou amar a vida inteira. Vou dar tudo para ele, vou criá-lo direito. Como eu estava enganada, 2 anos depois veio o Beto. 3 anos depois do Beto, nasceu a Silvana. Eu tinha 24 anos e 3 filhos pequenos. A casa estava cada vez mais apertada, o dinheiro mais curto. O Geraldo trabalhava muito, mas ganhava pouco. Eu lavava roupa até as mãos ficarem em carne viva, mas mal dava para comprar comida. As crianças cresciam precisando de roupa, de remédio, de tudo. Foi nessa época, quando a Silvana tinha uns 2 anos e eu tinha 26, que o Geraldo começou a mudar. Ele chegava tarde em casa, fedendo a cachaça. Ficava nervoso, gritava com as crianças, gritava comigo. Dizia que a culpa de ele não ter dinheiro era minha, que eu tinha dado 3 filhos para ele sustentar, que mulher minha só servia para dar despesa. Eu aguentava calada, cuidava dos meninos, tentava manter a paz. Ele nunca levantou a mão para mim, mas as palavras machucavam tanto quanto um tapa. Você não presta para nada, Elvira, ele dizia. Olha essa casa imunda, olha essa comida sem gosto, olha esses moleques mal educados. E eu abaixava a cabeça, engolia o choro e continuava. Com 30 anos, eu já não tinha mais sonho nenhum. Só queria que meus filhos crescessem bem, que tivessem uma vida melhor que a minha. Trabalhava feito uma condenada. Acordava às 5 da manhã, fazia comida, limpava a casa, lavava a roupa dos outros, cuidava das crianças e ainda tinha que aguentar o Geraldo chegando bêbado de noite, me tratando feito cachorro. Mas eu pensava, é assim mesmo, Elvira. Mulher casada aguenta, é seu marido, pai dos seus filhos. Quando o Marcos fez 15 anos, ele começou a trabalhar de ajudante numa loja de materiais de construção. O Beto, com 13, foi trabalhar de entregador numa padaria. A Silvana, com 10, ajudava em casa. Eu achava que as coisas iam melhorar, que com os meninos ajudando, a gente ia ter mais dinheiro, ia viver melhor. E por um tempo até melhorou. A gente conseguiu alugar uma casa maior, de 3 cômodos, num bairro um pouco melhor. Mas o Geraldo continuava bebendo. Gastava metade do salário dele em cachaça e jogo. Eu e os meninos que sustentávamos a casa de verdade. E ele? Ele chegava, comia, dormia e ainda reclamava. Essa comida tá sem gosto. Essa casa tá uma bagunça. Vocês não prestam pra nada. Os meninos cresceram ouvindo aquilo. Cresceram vendo o pai tratar a mãe feito lixo. E eu acho que foi isso que estragou eles. Eles aprenderam que mulher, que mãe, não merecia respeito. Que era só alguém para servir, para trabalhar, para ser pisoteada. Quando eu tinha 35 anos, o Geraldo morreu. Bateram o carro da oficina onde ele trabalhava. Ele estava bêbado, dirigindo sem carteira. O patrão dele, que estava junto, morreu também. Foi um acidente feio. Eu não vou mentir, eu não chorei muito, não. Senti um alívio. Pensei, agora eu e meus filhos vamos viver em paz, sem gritos, sem porradas, sem humilhação. Os meninos já estavam grandinhos. O Marcos tinha 16, o Beto tinha 14, a Silvana 11. Eu continuei trabalhando para sustentar eles. Mas sabe de uma coisa? Eu sentia que eles estavam diferentes, principalmente o Marcos. Ele olhava para mim com uma expressão estranha, como se eu fosse um peso, como se eu atrapalhasse a vida dele. E o Beto ficava cada vez mais calado, mais fechado. A Silvana era a mais parecida com o pai. Reclamava de tudo, nunca estava satisfeita com nada. Com 40 anos, eu finalmente consegui comprar uma casinha. Era pequena, velha, precisava de reforma, mas era minha. Juntei dinheiro durante anos, lavando roupa, fazendo faxina, passando fome para guardar cada centavo. Quando assinei os papéis daquela casa, eu chorei. Pensei,
Pronto, Elvira. Você conseguiu. Seus filhos vão ter um teto que é seu, que ninguém pode tirar. Quando você morrer, eles vão herdar essa casa e vão ter onde morar. Ah, meu Deus, como eu estava enganada. Eu criei 3 cobras dentro de casa. 3 cobras que eu alimentei, que eu vesti, que eu eduquei, que eu amei com todo o meu coração. E essas 3 cobras, quando cresceram, só pensaram numa coisa: como tirar de mim a única coisa que eu tinha. Como me tirar da frente para ficar com minha casa. Os anos foram passando e meus filhos cresceram. O Marcos se tornou um homem forte, alto, trabalhava numa empresa de transporte como motorista. O Beto arrumou emprego numa loja de eletrodomésticos. A Silvana fez curso de manicure e montou um cantinho na sala da minha casa para atender as clientes. Eles moravam comigo ainda, nunca saíram de casa. E eu continuava trabalhando feito louca, fazendo faxina em 3 casas diferentes, lavando roupa quando aparecia, tudo para ajudar nas despesas. Quando eu cheguei aos 50 anos, comecei a sentir o peso da idade. As costas doíam de tanto abaixar para esfregar chão. As mãos viviam inchadas, os joelhos não aguentavam mais subir e descer escada como antes. Mas eu não reclamava, não. Pensava, pelo menos meus filhos estão bem. Estão trabalhando, estão crescendo. Logo eles casam, têm filhos e eu vou ser uma avó feliz. Mas as coisas não eram como eu imaginava. O Marcos começou a chegar em casa com cheiro de bebida, igualzinho o pai dele. Ficava nervoso, gritava comigo quando a comida não estava pronta. Mãe, eu trabalho o dia inteiro e a senhora não é capaz de deixar a janta pronta na hora? Ele reclamava. Eu abaixava a cabeça, pedia desculpa, esquentava a comida para ele. O Beto era mais calado, mas eu via nos olhos dele uma frieza que me assustava. Ele olhava para mim como se eu fosse um móvel velho, algo que ocupava espaço. A Silvana era a pior. Ela reclamava de tudo. Mãe, essa casa é velha demais. Mãe, por que a senhora não reforma? Mãe, quando a senhora morrer, eu vou vender isso aqui e comprar um apartamento melhor. Eu fingia que não ouvia, mas aquilo me cortava o coração. Como assim, quando eu morrer? Ela já estava planejando minha morte? Eu ainda estava viva, trabalhando para sustentar aquela casa e minha própria filha já estava de olho na herança? Com 55 anos, eu tive um problema sério na coluna. Fiquei quase 2 meses sem conseguir trabalhar. Foi aí que eu vi a verdade nua e crua. Meus filhos não se importavam comigo. Eles não levaram comida no quarto. Não perguntaram se eu precisava de remédio. Não me ajudaram a tomar banho quando eu mal conseguia levantar da cama. Eu fiquei deitada naquele quarto, ouvindo eles na sala rindo, assistindo televisão, comendo as coisas que eu tinha comprado com meu dinheiro e nenhum deles veio ver se eu estava bem. Teve uma noite que eu chamei pela Silvana. Filha, traz um copo d'água para mim? Eu pedi, a voz fraca de tanta dor. Ela respondeu lá da sala. Depois, mãe, tô vendo novela. E não veio. Fiquei a noite inteira com sede, sem conseguir levantar, esperando que um dos meus 3 filhos tivesse a bondade de me trazer um copo d'água. Nenhum veio. De manhã, quando consegui me arrastar até a cozinha, eles já tinham saído para o trabalho. Deixaram a louça do café suja na pia. Quando melhorei, voltei a trabalhar. Mas algo tinha mudado dentro de mim. Eu comecei a prestar atenção. Comecei a escutar as conversas deles quando achavam que eu não estava ouvindo. E o que eu ouvia me deixava gelada. Quando a véia bater as botas, a gente vende essa casa e divide o dinheiro, o Marcos dizia. Tomara que seja logo. Eu tô cheio de dívida, o Beto respondia. Ela vai durar mais uns 10 anos fácil. Essas velhas trabalhadeiras são durona, a Silvana reclamava. Eu estava na cozinha quando ouvi isso. Meu coração quase parou. Eles estavam esperando eu morrer. Não por saudade, não por tristeza, por dinheiro, pela minha casa. Aquela casinha que eu suei sangue para comprar, que era o único bem que eu tinha na vida, era a única coisa que interessava para eles. Aos 60 anos, eu já estava cansada. Cansada de trabalhar, cansada de ser tratada como peso, cansada de ouvir indiretas. Mãe, a senhora já pensou em ir morar num asilo? Tem uns bem baratinhos, a Silvana sugeriu um dia.
Assim a gente podia vender a casa e a senhora ficava num lugar com gente da sua idade. Eu olhei para ela sem acreditar. Asilo? Ela queria me jogar num asilo para vender minha casa? Filha, mas essa casa é minha. Eu comprei com meu suor, eu disse, tentando controlar a voz. Ai, mãe, mas a senhora não vai levar nada quando morrer mesmo. Pelo menos deixa a gente aproveitar enquanto a senhora está viva. Aproveitar. Eles queriam aproveitar. E eu? Eu que tinha aberto mão de tudo por eles? Eu que tinha passado fome para dar comida na boca deles? Eu não tinha direito de aproveitar nada? Só eles? Comecei a ter medo. Medo de dormir e não acordar. Medo de comer alguma coisa que eles preparassem. Medo de ficar sozinha em casa com eles, porque eu via nos olhos deles uma coisa ruim, uma ganância, uma frieza. Eram meus filhos, tinham saído de dentro de mim, mas eram estranhos, eram inimigos. Com 65 anos, eu parei de trabalhar. Meu corpo não aguentava mais. Consegui me aposentar, um salário mínimo mixuruca, mas era alguma coisa. E sabe o que eles fizeram? Começaram a me pedir dinheiro. Mãe, me empresta R$ 50. Mãe, paga minha conta de cartão de crédito. Mãe, preciso de dinheiro para o mercado. Eu dava, sempre dava. Porque ainda tinha a esperança de que eles me amassem, de que eles se importassem. Mas eles não se importavam. Eu era só uma fonte de dinheiro. E quando o dinheiro acabasse, eu era só um obstáculo entre eles e a casa. Quando eu fiz 70 anos, a situação piorou muito. O Marcos perdeu o emprego por causa da bebida. Ficava em casa o dia inteiro, bebendo, reclamando. Começou a me pedir dinheiro toda semana. Quando eu dizia que não tinha, ele batia na mesa, gritava: "A senhora tem sim, tem essa aposentadoria toda." Aposentadoria toda. Um salário mínimo que mal pagava a conta de luz, a água, o gás. O Beto devia dinheiro para um monte de gente, tinha se envolvido com apostas online, aquelas coisas de celular. Teve uma vez que apareceu um homem na porta de casa cobrando ele. Um homem alto, com cara de poucos amigos. Seu filho me deve R$ 3.000. Ou ele paga, ou vai ter problema. Eu tive que tirar dinheiro da poupança, aquela poupancinha ridícula que eu tinha guardado para caso de emergência, para pagar a dívida do Beto. Ele nem me agradeceu. Só disse: "Demorou, mãe." A Silvana quase não atendia cliente mais. Vivia grudada no celular, comprando roupa pela internet, fazendo unha-cara, indo em salão, gastando dinheiro que não tinha. E quando a conta do cartão chegava, ela vinha chorando para mim. "Mãe, me ajuda. Só dessa vez. Prometo que não gasto mais." Eu ajudava. E no mês seguinte era a mesma coisa. E eu vivia trancada no meu quarto, com medo. Porque a forma como eles olhavam para mim tinha mudado. Não era mais desprezo, era ódio. Ódio misturado com uma impaciência, uma urgência, como se eu estivesse demorando demais para morrer. Comecei a ouvir conversas estranhas. Eles falavam baixo quando eu passava. Paravam de falar quando eu entrava na sala. Trocavam olhares que eu não conseguia decifrar. Meu coração vivia acelerado. Eu rezava toda a noite. Meu Deus, protege essa sua filha. Protege da maldade que mora nessa casa. Teve uma noite que eu acordei assustada. Eram umas 3 da manhã. Ouvi um barulho no corredor. Fiquei quieta, de olhos fechados, fingindo que dormia. Ouvi passos se aproximando do meu quarto. A porta rangeu, se abriu devagar. Alguém entrou. Eu mal respirava, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que dava para ouvir. Senti alguém se aproximar da minha cama. Fiquei paralisada. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a pessoa saiu. Ouvi a porta fechar. No dia seguinte, vi que tinham mexido nos meus remédios. Eles estavam fora da ordem que eu sempre deixava. A cartela de remédio para pressão estava diferente. Alguém tinha mexido. Mas por quê? Será que tinham tirado? Ou colocado algo? A partir daquele dia, eu escondi meus remédios embaixo do colchão. E só tomava quando tinha certeza absoluta de que eram meus remédios, que ninguém tinha mexido.
Eu tinha 73 anos e vivia numa prisão. Numa casa que era minha, cercada por 3 pessoas que eu tinha criado, alimentado, amado e que agora me viam como um empecilho. Eu não conseguia dormir mais de noite. Ficava com um olho aberto, sempre alerta. Comecei a esconder dinheiro, comecei a não comer nada que eles preparassem. Mãe, a senhora tá parecendo doida. Por que não come a comida que a gente faz? A Silvana perguntava. Não tô com fome, minha filha. Eu mentia. Mas a verdade era que eu tinha medo. Medo de que eles colocassem algo na minha comida. Medo de que eles acelerassem o processo. Medo de morrer pelas mãos de quem eu mais amei na vida. Teve um dia que o Marcos chegou bêbado e falou uma coisa que me arrepiou. Ele estava discutindo com o Beto sobre dinheiro, sobre as dívidas dele, e de repente ele disse: se a véia morresse logo, a gente resolvia tudo. Vendia essa casa, dividia o dinheiro e cada um seguia sua vida. O Beto riu. Mas ela não morre nunca. E a Silvana completou. A gente devia dar uma ajudinha para a natureza. Eu estava no quarto, a porta entreaberta. Ouvi tudo. Meu sangue gelou. Dar uma ajudinha para a natureza? O que isso significava? Eles estavam planejando. Me matar? E o pior de tudo? Eu ainda os amava. Mesmo com tudo que eles faziam, mesmo com a forma como me tratavam, eu ainda olhava para eles e via meus bebês. Via o Marcos recém-nascido, gordo e rosado. Via o Beto dando os primeiros passinhos. Via a Silvana me chamando de mamãe. E meu coração se partia em 1000 pedaços. Como era possível amar alguém que te odiava tanto? Como era possível querer proteger quem queria te destruir? Mas o amor de mãe é assim, meus queridos. É cego. É incondicional. Mesmo quando não devia ser. Foi na véspera do Dia das Mães de 2024. Eu tinha 74 anos. Os 3 chegaram em casa naquela sexta-feira à noite, dizendo que iam passar o fim de semana comigo, que iam fazer um almoço especial para o Dia das Mães. Eu fiquei até contente, sabe? Pensei, será que eles vão me dar um pouquinho de carinho? Será que lembraram que eu sou a mãe deles? Que ingênua eu fui. Eles chegaram com sacolas de mercado, com bebidas, disseram que iam preparar tudo. A senhora não precisa fazer nada, mãe. Amanhã é seu dia. Deixa a gente cuidar de tudo, o Marcos disse, sorrindo. Mas aquele sorriso não chegava nos olhos. Era frio, calculado. Tinha alguma coisa errada. Eu fingi acreditar. Fui para o meu quarto, deixei eles na cozinha mexendo nas panelas, organizando as coisas. Mas algo dentro de mim estava inquieto. Aquele sexto sentido de mãe, sabe? Aquela coisa que avisa quando tem perigo por perto. Eu não conseguia ficar tranquila. Eles nunca tinham feito isso antes. Nunca tinham se oferecido para fazer um almoço para mim. Por que agora? Por que justamente agora? Lá pelas 8 horas da noite, eu desci para o porão. A gente tinha um porão pequeno onde eu guardava coisas antigas, umas toalhas de mesa, uns pratos que eu não usava mais, umas caixas com fotos. Eu disse que ia pegar uma toalha bonita para usar no almoço do dia seguinte. Desci devagar aquela escadinha de madeira que range a cada passo, segurando no corrimão velho, tomando cuidado para não cair. O porão estava escuro, frio. Eu acendi a luzinha fraca que tinha lá embaixo. Estava procurando a toalha quando ouvi vozes lá em cima. Vozes abafadas vindo da cozinha, que ficava bem em cima do porão. Tinha uma ventilação, uma grelha no teto do porão que dava para a cozinha. Dava para ouvir o que falavam lá em cima, mas eles não sabiam. Eu nunca tinha contado para ninguém que dava para ouvir a cozinha do porão. E o que eu ouvi... Meu Deus do céu! Meu coração parou. Amanhã acaba, era a voz do Marcos. A velha não passa do almoço. Você trouxe aquilo, Beto? Minha mão parou no ar. Aquilo? Que aquilo? Trouxe. Tá aqui na mochila, o Beto respondeu. É um negócio potente. Aquele cara na internet disse que é fulminante, não dá nem tempo de chegar no hospital. Eu agarrei no peitoral. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Fulminante? Hospital? Eles estavam falando de me matar? A voz da Silvana veio em seguida, baixinha, mas clara.
E não deixa gosto na comida, porque se ela desconfiar, não deixa nada, o Beto garantiu. É um veneno de rato novo, daqueles importados. Dissolve na bebida, não tem cheiro, não tem gosto. A véia vai tomar o vinho dela achando que tá comemorando o Dia das Mães e... Fim. Eles riram. Os três riram. Uma risada baixa, maldosa, que ecoou naquele porão e entrou na minha alma feito uma faca. Meus 3 filhos, minhas 3 crianças, rindo da minha morte planejada. Minhas pernas fraquejaram. Eu tive que me sentar no chão frio daquele porão, tremendo inteira. As mãos geladas, o coração disparado, a respiração falhando. Veneno de rato. Eles compraram veneno de rato para colocar na minha bebida. No Dia das Mães. Vocês acham que ela desconfia de alguma coisa? A Silvana perguntou. Que nada, o Marcos respondeu. Ela é boba. Ainda acha que a gente gosta dela. Coitada. Coitada. Ele me chamou de coitada. Aquele menino que eu carreguei na barriga por 9 meses, que eu segurei no colo a noite inteira quando estava com febre, que eu dei meu último pedaço de pão quando a gente não tinha o que comer. Me chamou de coitada. Depois que ela morrer, a gente vende logo a casa, o Beto planejou. Divide em 3. Eu pago minhas dívidas, compro uma moto, vocês fazem o que quiser. Eu vou viajar, a Silvana disse, animada. Vou pra praia, ficar num resort. Cansei de viver nessa casa velha com essa velha chata. Velha chata. Minha filha me chamou de velha chata. A menina que eu vesti, que eu penteei o cabelo, que eu levei na escola, que eu criei praticamente sozinha depois que o pai morreu. Me chamou de velha chata. E se der problema? Se alguém desconfiar? A Silvana perguntou, uma pontinha de medo na voz. Não vai dar, o Marcos garantiu. Ela é velha, tem pressão alta, problema de coração. Quando chegar no hospital, se chegar, vão achar que foi morte natural. Infarto, derrame, essas coisas de velho. E a gente vai chorar muito no velório, o Beto disse, e eles riram de novo. Vai ser até bonito, os 3 filhos dedicados chorando pela mãe. Dedicados. Eles iam fingir que eram dedicados. Iam chorar lágrimas falsas no meu caixão. Iam fazer discurso bonito sobre como eu era uma mãe maravilhosa. E tudo mentira, tudo teatro. Enquanto planejavam dividir o dinheiro da venda da casa, no velório mesmo, provavelmente. Eu fiquei lá embaixo por mais de 1 hora. Eles subiram para o quarto deles, desligaram as luzes da cozinha. A casa ficou silenciosa. E eu fiquei sentada no escuro daquele porão gelado, sentindo meu coração de mãe morrer. 60 anos. Eu passei 60 anos da minha vida criando aquelas 3 pessoas. Lavei fraldas sujas até as mãos sangrarem. Acordei de madrugada quando estavam doentes, passava a noite em claro fazendo compressa, dando remédio, rezando para eles melhorarem. Passei fome, deixei de comer para dar comida na boca deles, vesti roupas velhas, rasgadas, para poder comprar roupa nova para eles irem bonitos na escola. Trabalhei até meu corpo doer inteiro, até minhas mãos ficarem calejadas, até minha coluna não aguentar mais. E para quê? Para ser chamada de velha chata. Para ser envenenada como um rato no Dia das Mães. Quando subi daquele porão, já passava da meia-noite. Passei na frente do quarto deles. Tinha luz acesa ainda. Dava para ouvir eles conversando, rindo, mexendo no celular, sem nenhuma preocupação no mundo. Afinal, amanhã estariam livres de mim. Amanhã eu estaria morta e eles estariam ricos. Entrei no meu quarto e tranquei a porta com a chave. Sentei na beirada da cama e chorei. Chorei como não chorava há anos. Não era choro de tristeza, era choro de dor. Dor da alma. Dor profunda, daquelas que não tem remédio, que não sara nunca. Dor de quem foi traída da pior forma possível. Por quem? Pelos próprios filhos. Pelo sangue do seu sangue. Pelas pessoas que você amou mais do que a si mesma. Eu chorei até não ter mais lágrima. Até minha garganta doer. Até meus olhos incharem. E no meio daquele choro todo, uma coisa estranha aconteceu. A dor foi dando lugar a outra coisa, uma raiva fria, profunda, diferente de tudo que eu já tinha sentido na vida.
Não era aquela raiva quente que te faz gritar, que te faz quebrar as coisas. Era uma raiva gelada que te faz calcular, que te faz pensar, que te faz sobreviver. Eu me levantei da cama e fui até o espelho velho do guarda-roupa. Olhei para mim mesma. Vi uma velha de 74 anos, magra, com o rosto enrugado, cabelo branco, mãos tremendo. Uma velha que trabalhou a vida inteira para dar tudo para os filhos. Uma velha que nunca pensou em si mesma, que sempre colocou os outros em primeiro lugar. Uma velha que estava prestes a ser assassinada no Dia das Mães. E foi naquele momento, olhando para o meu reflexo naquele espelho manchado, que eu tomei uma decisão. Eu não ia deixar eles fazerem isso comigo. Eu não ia ser a vítima. Não dessa vez. Não depois de tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo que eu aguentei. Se eles queriam me dar veneno, eles iam ter veneno. Mas não seria eu quem ia tomar. Seria eles. Esperei até ter certeza absoluta que eles estavam dormindo. Lá pela 1 da manhã, abri a porta do meu quarto devagar, devagar. O corredor estava escuro. Dava para ouvir o ronco do Marcos vindo do quarto dele. O quarto do Beto era o mais perto do meu. A porta estava entreaberta, como sempre. Ele nunca fechava direito. Entrei no quarto dele pisando nas pontas dos pés, o coração batendo tão forte que eu achava que ia acordar ele. A mochila dele estava jogada no chão, perto da cama. Abri com cuidado, muito cuidado. E lá estava, um frasco pequeno com um líquido transparente. No rótulo, escrito à mão com letra do Beto, dissolver na bebida. Peguei o frasco. Minha mão tremia tanto que quase deixei cair. Fechei a mochila exatamente como estava. Saí do quarto devagar. Voltei para o meu quarto, tranquei a porta de novo, fiquei olhando para aquele frasco até o sol nascer. Era isso que eles iam usar em mim. Essa coisa dentro dessa garrafinha pequena ia acabar com minha vida. Ia me tirar do caminho deles. Ia fazer de mim só mais uma velha que morreu de causas naturais, e eles iam chorar lágrimas falsas e dividir o dinheiro da minha casa. Mas não ia ser assim. De jeito nenhum. Quando o dia amanheceu, sábado de manhã, véspera do Dia das Mães, eu estava decidida. Tomei banho, vesti minha roupa de domingo, aquela mais bonita que eu tinha, uma blusa florida que a Zelita tinha me dado de presente anos atrás. Penteei meu cabelo, prendi no coque. Passei até um batonzinho velho que eu guardava na gaveta. Olhei para o espelho e disse para mim mesma, eu vira, ou é você, ou são eles. E eu escolho viver, eu escolho sobreviver. Desci para a cozinha. Eram 6 da manhã. Eles ainda estavam dormindo. Comecei a preparar o almoço do Dia das Mães. Peguei o frango que eles tinham comprado, aquele frango gordo, bonito. Temperei com alho, cebola, pimentão, aquele tempero caseiro que eu sempre fiz a vida inteira. O mesmo tempero que eu usava quando eles eram pequenos e pediam bis da comida da mamãe. Coloquei na panela grande para cozinhar. Preparei o arroz. Aquele arroz soltinho como a Silvana gostava. Preparei o feijão. Com bastante caldo como o Beto gostava. Fiz farofa. Aquela farofa crocante com bacon como o Marcos gostava. Fiz salada. Caprichei em tudo, cada detalhe, como se fosse realmente um almoço especial de Dia das Mães. E era o último almoço que eles iam ter. Quando o frango estava quase pronto, quando o cheiro já perfumava a casa inteira, eu abri aquele frasco. Minhas mãos tremiam, meu coração estava disparado. Mas eu não hesitei. Coloquei tudo ali dentro da panela do frango, todo o conteúdo daquele frasco. Misturei bem. Muito bem. O líquido era transparente, sem cheiro. Se misturou perfeitamente com o caldo do frango. Ninguém ia notar nada. O cheiro continuava divino. Parecia o almoço perfeito de Dia das Mães. E era. Era a justiça perfeita. Eles queriam me envenenar? Iam ser envenenados. Eles queriam me matar para ficar com minha casa? Iam morrer na minha casa. Pela comida que eu preparei, com o veneno que eles compraram. Quando eles acordaram, lá pelas 10 da manhã, eu já estava com tudo pronto. A mesa posta com a toalha bonita que eu tinha pegado no porão, aquela com bordado de flores que minha mãe tinha feito há tantos anos. Os pratos brancos,
os melhores que eu tinha. Os talheres enfileirados direitinho, os copos de vidro brilhando. O frango no meio da mesa, fumegando, com aquele molho espesso e cheiroso. O arroz numa travessa grande. O feijão numa panela de barro. A farofa numa tigela. A salada colorida num prato fundo. Parecia a mesa de uma propaganda de margarina, de tão bonita que estava. A mesa do Dia das Mães perfeito. O Marcos desceu primeiro, bocejando, de pijama ainda, o cabelo bagunçado. Parou na porta da cozinha, olhando para a mesa. Nossa, mãe! A senhora caprichou, hein? Ele não sabia que eu não tinha pregado o olho a noite inteira. Que eu tinha passado horas sentada naquela cozinha, olhando para aquela panela de frango, pensando no que estava prestes a fazer, pensando se eu realmente ia conseguir, pensando se era assim que tudo ia acabar. É Dia das Mães, meu filho, eu respondi, com a voz mais calma que consegui. Minha voz nem tremeu. Eu mesma me surpreendi. Quis fazer um almoço gostoso. Igual eu fazia quando vocês eram pequenos. Lembra? Lembro, ele disse, mas não olhou nos meus olhos. Ele nunca olhava mais. O frango da senhora sempre foi o melhor. E era. E ia ser o último que ele comeria. O Beto desceu logo depois, ainda com cara de sono. Olhou para a mesa e assentiu, aprovando. Sentou na cadeira, pegou o celular, começou a mexer. Nem me cumprimentou. A Silvana foi a última. Desceu já arrumada, maquiada, com roupa bonita. Ai, mãe, pra que tudo isso? Ela disse. Mas eu vi o brilho nos olhos dela. O brilho da ganância. Ela estava pensando. Vamos fingir que tá tudo bem. Vamos fazer a velha feliz no último dia dela. Senta, minha filha. Vamos comer em família, no Dia das Mães. Eles sentaram. Os três ao redor da mesa. Meus 3 filhos. As 3 pessoas que eu mais amei na vida. As 3 pessoas que planejaram minha morte. Mãe, a senhora não vai comer com a gente? A Silvana perguntou, e eu vi a desconfiança nos olhos dela. Por um segundo achei que ela tinha percebido alguma coisa. Vou sim, filha, mas estou com uma dor de cabeça terrível. Eu menti. Deve ser a pressão. Vou deitar um pouquinho no sofá da sala, tomar um remédio. Vocês comam à vontade, tá quentinho. Depois eu como um pouquinho. Vi o alívio no rosto dos 3. Pensaram que seria mais fácil assim. Que eu estaria no sofá, longe, vulnerável. Que eles poderiam colocar o veneno na minha bebida sem eu ver. Não sabiam que o veneno já estava onde deveria estar. Não na minha bebida, na comida deles. Me acomodei no sofá da sala. Não deitei de verdade. Só fiquei recostada, com a cabeça apoiada numa almofada. Mas meus olhos estavam abertos, bem abertos. Dava para ver a mesa de jantar dali perfeitamente. Eu não ia perder nada. Ia assistir cada segundo, cada momento. Ia ver meus filhos provarem do próprio veneno. Eles começaram a servir os pratos. O Marcos pegou bastante frango, aquele frango que eu tinha temperado com tanto carinho. 2 coxas grandes, bem suculentas. O Beto também se serviu bem. Pegou peito e asa. A Silvana era mais delicada, pegou só um pedaço, mas pegou bastante molho, aquele molho envenenado que escorria pela comida. Tá delicioso, mãe, o Marcos gritou da mesa, a boca cheia. Esse tempero tá perfeito, o Beto completou, comendo com gosto. A Silvana não disse nada no começo, só comia, empurrando garfada atrás de garfada. Eles estavam com pressa. Pressa de terminar o almoço, pressa de colocar o veneno na minha bebida, pressa de me matar, pressa de se livrar de mim. Eu fiquei ali, no sofá, assistindo meus 3 filhos comerem. E sabe de uma coisa estranha? Não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem arrependimento. Era como se meu coração tivesse desligado. Como se eu estivesse assistindo um filme, algo que não era real, que não estava acontecendo comigo. Mas estava acontecendo e eu tinha provocado. Lembrei de quando eles eram pequenos, do Marcos sentado na cadeirinha, abrindo a boca feito passarinho, esperando a colher de comida, do Beto lambendo o prato, pedindo mais,
da Silvana batendo palminhas quando gostava da comida. Mamãe cozinha gostoso, ela dizia. E eu sorria, feliz por ter filhos que gostavam da minha comida, que apreciavam meu esforço. Onde foi que eu errei? Onde foi que aquelas criancinhas viraram? Isso? Eram monstros? Nasceram assim? Ou eu que transformei eles nisso? Será que foi por eu ter criado eles sozinha depois que o Geraldo morreu? Será que foi por eu ter trabalhado demais e não ter dado atenção? Será que foi o exemplo do pai bêbado e violento que estragou eles? Ou será que algumas pessoas simplesmente nascem com o coração ruim e não têm o que fazer? De repente, o Marcos parou de mastigar. A mão dele foi pro pescoço. Ele ficou com uma expressão estranha no rosto, confusa. Como se algo não estivesse certo, mas ele não soubesse o quê. Vocês estão sentindo alguma coisa estranha? Ele perguntou para os irmãos, a voz falhando um pouco, meio rouca. O Beto largou o garfo, levou a mão na barriga. Eu tô passando mal. Ele ficou pálido. Suor começou a escorrer pela testa dele. A Silvana tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Ela segurou na beirada da mesa, as mãos tremendo, os olhos arregalados de medo. O que tá acontecendo? A voz dela saiu fina, assustada. Foi nessa hora que o Marcos olhou para mim. Ele me viu ali, no sofá, de olhos bem abertos, encarando ele. Não estava dormindo, não estava descansando, estava assistindo. E ele entendeu. Vi nos olhos dele o momento exato em que ele entendeu tudo. Mãe, o que a senhora fez? Ele conseguiu perguntar, a voz saindo fraca, entrecortada pela dificuldade de respirar. Eu me levantei devagar do sofá. Muito devagar. Meu corpo doía, minhas pernas tremiam, mas eu me levantei. Caminhei até a mesa. Cada passo era pesado, cada passo era uma decisão. Fiquei de pé na cabeceira da mesa, olhando para os três. Meus filhos, minhas crianças, meus algozes. Eu só devolvi o presente, eu disse, a voz saindo firme, sem tremer. Mais firme do que eu imaginei que conseguiria. O veneno que vocês compraram para a velha era forte mesmo. Vocês disseram isso ontem à noite. Eu ouvi tudo. A Silvana começou a chorar. Lágrimas escorrendo pelo rosto, borrando a maquiagem. Mãe, pelo amor de Deus, chama uma ambulância. Pelo amor de Deus, eu repeti. E até ri. Um riso amargo, sem alegria. Vocês iam me envenenar no Dia das Mães. Iam me matar para ficar com minha casa e agora querem que eu tenha piedade? O Beto tentou se arrastar para o telefone que estava na mesinha da sala, mas caiu no chão antes de chegar. O corpo dele não respondia mais. Ele ficou lá, caído no chão frio da sala, olhando para mim com uma expressão de horror e súplica. O Marcos estava pálido, suando frio, as mãos tremendo descontroladamente. Ele tentou falar, mas não conseguiu. Só conseguia me olhar. E naquele olhar tinha medo. Muito medo. Mas também tinha compreensão. Ele sabia que tinha perdido, que o plano tinha virado contra ele. Eu passei 60 anos da minha vida cuidando de vocês. Eu continuei. E agora minha voz começou a tremer. Não de medo, mas de dor. Lavei, passei, cozinhei, trabalhei, até não aguentar mais. Tudo por vocês. Dei tudo que eu tinha e tudo que eu não tinha. Passei fome para dar comida na boca de vocês. Vesti roupa velha e rasgada para poder comprar roupa nova para vocês. Trabalhei doente, trabalhei com dor, trabalhei até meu corpo desistir de mim. E vocês queriam me matar como se eu fosse um rato. Como se eu não fosse nada. Como se 60 anos de sacrifício não valessem nada. Foi o Marcos que teve a ideia, a Silvana tentou dizer entre soluços e dificuldade para respirar, até na hora da morte, tentando jogar a culpa no outro. Não importa de quem foi a ideia, eu interrompi, e minha voz ficou dura. Dura como pedra. Vocês três concordaram. Vocês três riram. Vocês três planejaram.
Eu ouvi cada palavra. Eu sei exatamente o que vocês são, o que vocês sempre foram. Eu só não queria acreditar, fingia não ver, mas agora eu vejo, e agora é tarde demais. O Marcos caiu da cadeira. O corpo dele bateu no chão com um som surdo. A Silvana estava debruçada na mesa, chorando, gemendo baixinho, implorando por ajuda que não ia chegar. O Beto estava imóvel no chão da sala, os olhos ainda abertos, mas sem foco, sem vida. Fiquei ali, de pé na cabeceira da mesa, vendo meus filhos. Os 3 que eu tinha carregado na barriga. Os 3 que eu tinha colocado no mundo. Os 3 que eu tinha amado mais do que a mim mesma. E sabe de uma coisa? Eu não senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem culpa, nem alívio. Era como se meu coração tivesse virado pedra. Uma pedra fria, dura, imóvel. Eles tinham matado meu amor de mãe muito antes daquele dia. Tinham matado cada pedacinho de carinho que eu sentia por eles. Tinham me matado por dentro muito antes de eu fazer o que fiz. Eu só estava devolvendo o que eles tentaram fazer comigo. Quando tudo ficou em silêncio, aquele silêncio pesado, fúnebre, que pesa no ar, eu peguei meu celular. Minhas mãos estavam firmes agora, sem tremer. Disquei 19, depois outro 9, depois 10. Alô? Polícia? Queria relatar um acidente doméstico. Meus filhos comeram alguma coisa que fez mal, muito mal. Podem vir buscar. O endereço é... E dei meu endereço, a voz calma, quase indiferente. A moça do outro lado me pediu para ficar na linha. Disse que ia mandar uma viatura e uma ambulância imediatamente. Perguntou se eu estava bem, se eu estava em perigo. Estou bem, eu respondi. E era verdade. Pela primeira vez em muitos, muitos anos, aquilo era verdade. Estou em paz. Desliguei o telefone e sentei na cadeira da cabeceira da mesa. A cadeira que sempre foi minha. A cadeira onde eu sentava quando eles eram pequenos e a gente comia junto, em família. Fiquei ali, esperando a polícia chegar, olhando para a mesa do Dia das Mães. Os pratos ainda tinham comida. Os copos ainda tinham suco. A toalha bordada pela minha mãe estava manchada. Tudo parecia normal, menos os 3 corpos. 3 corpos. Meus 3 filhos, mortos pela minha mão, pelo veneno que eles mesmos compraram, pela maldade que eles mesmos plantaram. Quando a polícia chegou, meia hora depois, junto com a ambulância, com os paramédicos correndo, embora já fosse tarde demais, eu estava tranquila, calma. Abri a porta, levei eles até a sala. Mostrei os corpos. Expliquei tudo com uma serenidade que até me assustou. Eles planejaram me envenenar, eu disse para o delegado, um homem de uns 50 anos com cara cansada de quem já viu muita coisa ruim na vida. Eu ouvi a conversa deles ontem à noite. Eles compraram veneno de rato, iam colocar na minha bebida hoje, no Dia das Mães. Queriam ficar com minha casa. Ele olhou para mim com uma expressão indecifrável. Pena? Compreensão? Julgamento? Não sei. A senhora tem prova disso? Tenho. Gravei. Peguei meu celular e mostrei. Eu tinha tido a presença de espírito, naquela madrugada depois de ouvir a conversa, de tentar gravar algo. Não consegui gravar tudo, mas tinha conseguido gravar alguns trechos deles falando sobre vender a casa, sobre a véia morrer logo, sobre o veneno. Não era uma gravação perfeita, mas era alguma coisa. Era a prova. O delegado ouviu em silêncio, os fones de ouvido no celular. Quando terminou, ele suspirou fundo. Olhou para mim, olhou para os corpos, olhou de novo para mim. A senhora sabe que vai ter que vir conosco, né? Ele disse, não ríspido, mas sério, quase gentil. Eu sei, eu respondi, e minha voz não tremeu. Pode me levar, eu estou pronta. Colocaram algema em mim, uma velhinha de 74 anos, magra, frágil, com as mãos algemadas. Imagina a cena. Me levaram para a viatura. Os vizinhos já estavam todos na rua, olhando, cochichando, apontando. Dona Irace, a vizinha que sempre foi amiga, estava chorando. Elvira, o que aconteceu? Eu não respondi. Só abaixei a cabeça e entrei na viatura.
Na delegacia, fiquei 3 dias prestando depoimento. Contei tudo. A vida inteira de sacrifício, os anos de maltrato e negligência, o plano deles de me matar, minha decisão. Contei cada detalhe, sem esconder nada, sem mentir, sem tentar me fazer de vítima. Foi legítima defesa. Eu disse para o delegado no último dia de depoimento. Era eu ou eles. Eles iam me matar naquele domingo. Eu só me defendi, me antecipei. A senhora matou 3 pessoas, dona Elvira. Ele disse, a voz sem julgamento, apenas constatando um fato. Não importa o motivo, a senhora vai ter que responder por isso. Eu sei. E eu vou. Mas pelo menos eu vou responder viva, não morta e enterrada enquanto meus filhos dividem o dinheiro da minha casa. Fui para a cadeia. Prisão preventiva enquanto esperava o julgamento. Fiquei lá 6 meses. 6 meses numa cela pequena, com outras 3 mulheres. Uma tinha matado o marido que batia nela. Outra tinha matado o padrasto que maltratava os filhos dela. A terceira tinha matado o ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento e perseguia ela. Todas nós, mulheres que tiveram que fazer o impensável para sobreviver. E sabe de uma coisa? Eu dormia bem. Pela primeira vez em anos, décadas talvez, eu dormia a noite toda, sem sobressaltos, sem medo, sem precisar ficar com um olho aberto, sem medo de acordar morta, sem medo de ser envenenada, sem medo dos meus próprios filhos. Porque eles não existiam mais. E por mais terrível que isso seja, eu me sentia livre, finalmente livre. No julgamento, meu advogado, um rapaz novo de uns 30 anos que pegou meu caso de graça porque ficou comovido com a história, apresentou tudo. A gravação, meu histórico de vida, os anos de abuso psicológico, a negligência, os pedidos de dinheiro constantes, as ameaças veladas. Ele trouxe testemunhas, vizinhos que tinham visto como meus filhos me tratavam, a dona Iraci que depôs chorando sobre as vezes que me encontrou chorando no portão de casa, o dono do mercado que confirmou que eu vivia pedindo fiado porque meus filhos gastavam toda a minha aposentadoria. A juíza era uma mulher de uns 60 anos, de óculos, expressão séria, mas não cruel. Ela ouviu tudo em silêncio. Ouviu meu advogado. Ouviu o promotor pedindo pena máxima. Ouviu meu depoimento quando eu contei tudo de novo, com a minha própria voz, olhando nos olhos dela. Eu não me arrependo, eu disse. E aquilo era verdade. Eu sei que matei 3 pessoas. Eu sei que isso é errado. Mas eram 3 pessoas que queriam me matar. E eu escolhi viver. Eu trabalhei a vida inteira. Sofri a vida inteira. E quando finalmente consegui uma casinha, um lugarzinho meu, eles queriam tirar isso de mim, junto com minha vida. Então eu escolhi. E eu escolhi eu. Fui condenada. Claro que fui. Homicídio triplo. 8 anos de prisão. Mas a juíza, na sentença, falou algo que eu nunca vou esquecer. A senhora cometeu um crime grave. Tirou 3 vidas, mas essas 3 vidas planejavam tirar a sua. E embora 2 erros não façam um acerto, eu entendo que a senhora agiu em desespero, em autopreservação. Por isso, considerando sua idade, sua condição de ré primária e as circunstâncias atenuantes do caso, concedo regime aberto. Regime aberto. Eu podia cumprir a pena fora da cadeia, indo assinar no fórum uma vez por mês, recebendo visita da assistente social. Eu podia viver, realmente viver. Saí da prisão e não tinha para onde ir. Minha casa, aquela casinha que eu tinha comprado com tanto sacrifício, foi vendida para pagar as custas do processo, os advogados, os peritos. Não sobrou nada, nem 1 centavo. 60 anos de trabalho, de sacrifício, de economia, e não sobrou nada. Foi a Zelita que me acolheu. Minha prima Zelita, que sempre foi a mais boa da família. Vem pra cá, Elvira. Ela disse quando me viu na porta da casa dela, com uma sacolinha com minhas poucas roupas. Você vai ficar comigo. A gente se vira junto. E é assim que eu vivo até hoje. Na casa dela, aqui em Montes Claros. Uma casa simples, parecida com aquela onde eu cresci. E sabe de uma coisa? Eu sou feliz. Ou pelo menos, eu sou livre.
E depois de tudo, liberdade vale mais do que felicidade. Hoje, com 75 anos, eu vivo aqui na casa da Zelita. É uma casa simples, de 3 cômodos, fica num bairro tranquilo de Montes Claros, perto da rodoviária velha. A Zelita é viúva também, tem 72 anos, e sempre foi a prima que eu mais gostei na família. A gente se entende, a gente se respeita, e o mais importante, a gente não quer nada uma da outra além de companhia. Eu acordo todo dia às 6 da manhã. Não consigo dormir até mais tarde, o corpo já acostumou com o horário de trabalho de uma vida inteira. Faço um café, boto na mesa com pão e manteiga. A Zelita acorda logo depois, ainda sonolenta, com o cabelo branco bagunçado. A gente toma café juntas, conversando sobre as coisas simples da vida. O que vai ter no almoço, se vai chover, a novela da noite anterior. Coisas normais, coisas que não têm peso, coisas que não te fazem olhar por cima do ombro com medo. Depois do café, eu vou pro quintal. A Zelita tem umas galinhas, 6 ao todo. Eu cuido delas. Jogo o milho, vendo elas ciscarem felizes, balançando as penas, cacarejando contentes. Troco a água do bebedouro, limpo o galinheiro. Gosto de ficar ali, ouvindo elas, vendo elas viverem suas vidas simples de galinha. Tem dias que elas botam ovo, e eu fico tão contente. Olha, Zelita, 3 ovos hoje, eu grito. E ela vem ver sorrindo, e a gente fica ali admirando 3 ovinhos como se fossem tesouros. Às tardes eu passo fazendo crochê. Aquela coisa antiga que minha mãe me ensinou quando eu era menina e que eu tinha abandonado por décadas porque não tinha tempo, porque estava sempre trabalhando, sempre correndo. Agora eu tenho tempo. Faço toalhinhas de mesa, pequenas, com desenhos de flores. Faço descansos de panela coloridos. Faço peças pequenas, delicadas. A Zelita vende na feira de artesanato da igreja todo sábado. Não dá muito dinheiro, 50, 60 reais por mês. Mas ajuda, e me ocupa a cabeça. Enquanto minhas mãos trabalham com a linha e a agulha de crochê, minha mente fica quieta. Não pensa, não lembra, não sofre. Tenho que cumprir algumas obrigações por causa do regime aberto. Uma vez por mês, eu vou no fórum assinar os papéis, confirmar que ainda estou viva, que não fugi, que estou cumprindo minha pena direitinho. Tenho uma assistente social, Dona Marlene, uma moça nova de uns 30 anos, sempre com um sorriso gentil, que vem aqui em casa de 2 em 2 meses para ver como eu estou. Como a senhora está, Dona Elvira? Ela pergunta, sentada na sala pequena da Zelita, com uma pasta no colo e uma caneta na mão. Bem, eu respondo sempre. Vivendo um dia de cada vez. E é verdade. Eu não tenho mais ninguém. Os filhos se foram. E eles se foram porque eu fiz eles irem. Eu sei disso. Eu carrego isso. A família do Geraldo nunca mais quis falar comigo, o que é compreensível. Meus irmãos, o Ademir e a Neuza, moram longe. O Ademir está em São Paulo, a Neuza mora em Goiânia. A gente fala no telefone às vezes, de meses em meses, conversas rápidas, superficiais. Eles não condenam, mas também não apoiam. É como se eu fosse um problema que eles não sabem como resolver, então preferem manter distância. Mas eu tenho a Zelita. E tenho a paz. A paz. Essa é a palavra que define minha vida hoje. Paz. Eu durmo a noite inteira sem sobressalto, sem medo. Sem precisar trancar a porta do quarto com chave, sem precisar esconder dinheiro embaixo do colchão, sem precisar desconfiar da comida. Eu como, durmo, vivo sem medo. E isso não tem preço. Depois de anos, décadas, vivendo com medo, a ausência do medo é quase como uma droga. É viciante, é libertador. As vizinhas da Zelita sabem da minha história. Todo mundo em Montes Claros sabe. É uma cidade pequena, notícia corre rápido. E uma notícia dessas, vovó envenena 3 filhos no Dia das Mães, corre mais rápido ainda. Saiu no jornal local. Saiu até na TV, naqueles programas de notícia sensacionalista. A vovó envenenadora, chamaram. Como se eu fosse um monstro, um bicho. Não importa o motivo, não importa que eles fossem me matar primeiro. O que importa é que eu sou a mãe que matou os filhos.
E isso não tem perdão nos olhos da sociedade. Algumas vizinhas atravessam a rua quando me veem. Puxam as crianças para perto, como se eu fosse perigosa, como se eu fosse atacar. Outras cumprimentam normal, com aquele cumprimento educado, mas distante de quem não quer se envolver. Mas tem uma, dona Iraci, a mesma que chorou quando me levaram presa, que sempre para conversar. Cê fez o que tinha que fazer, Elvira, ela diz. E naqueles olhos velhos e cansados, eu vejo compreensão. Eu teria feito a mesma coisa. Filho que não presta é pior que inimigo, porque mora no seu coração e te mata de dentro para fora. No domingo, quando posso, quando não estou me sentindo muito cansada ou muito triste, vou na missa das 7. A mesma missa que eu ia quando era menina, quando conheci o Geraldo, quando a vida ainda era cheia de possibilidades e sonhos. Sento sempre no mesmo banco, lá no fundão da igreja, onde a luz não chega direito e eu posso ficar meio escondida. Rezo pelos meus pais, pelo Geraldo e sim, rezo pelos meus filhos também. Pelo Marcos, pelo Beto, pela Silvana. Rezo para que Deus tenha misericórdia deles, mesmo com tudo que fizeram, mesmo que tenham planejado me matar. Porque eu, como mãe, ainda tenho um pedacinho de amor guardado. Um pedacinho muito pequeno, machucado, quase morto, enterrado debaixo de camadas e camadas de dor e traição. Mas ainda existe. O amor de mãe é assim. Mesmo quando você mata seus filhos, mesmo quando eles queriam te matar, ainda existe um pedacinho que dói, que sangra, que chora. À noite, depois da novela das 8 que a gente assiste religiosamente, a Zelita adora a novela e eu acabei me acostumando, é uma forma de desligar a cabeça. A gente fica na varanda. Ela na cadeira de balanço dela, eu na minha. A gente fica ali, balançando devagar, olhando para o céu cheio de estrelas de montes claros, ouvindo o barulho da cidade se acalmar. Os cachorros latindo longe. Os carros passando cada vez mais raros. O vento fresco da noite soprando, trazendo aquele cheiro de terra e de vida. É nesses momentos simples e silenciosos, que eu penso em tudo. Será que eu fiz certo? Eu me pergunto isso toda noite. Não sei. Sinceramente, não sei. Eu sei que fiz o que achei que precisava fazer naquele momento. Eles iam me matar. Eu me defendi. Mas será que não tinha outro jeito? Será que eu não poderia ter ligado para a polícia antes, na mesma noite que ouvi a conversa? Será que eu não poderia ter mostrado a gravação, pedido ajuda, pedido proteção? Será que eu precisava realmente fazer o que fiz? Essas perguntas não me deixam, mas também não me torturam como poderia. Porque no fundo, bem no fundo da minha alma, eu sei. Naquele momento, naquela situação, com aquele medo, com aquela dor de traição, eu fiz o que meu instinto de sobrevivência mandou, e eu sobrevivi. Eles queriam me matar, e eu sobrevivi. Talvez isso me faça uma pessoa ruim. Talvez isso me faça um monstro, mas me faz uma pessoa viva. E depois de 74 anos sendo pisoteada, sendo maltratada, sendo vista como nada, eu escolhi viver. Meu corpo já está cansado. As pernas doem mais a cada dia. As costas estão cada vez mais tortas de tanto carregar peso a vida inteira. A vista está fraca. Preciso de óculos para tudo agora. As mãos tremem, principalmente de manhã cedo, e tem dias que mal consigo segurar a agulha de crochê. Sei que não vou durar muito mais. 75 anos, uma vida inteira de trabalho pesado, um corpo que foi usado e abusado e nunca foi cuidado direito. Não vou durar muito. Mas sabe de uma coisa? Minha alma está em paz. E quando eu morrer, e sei que falta pouco, sinto isso nos ossos, naquele jeito que velho sente quando a morte está chegando. Eu vou morrer na minha cama, ou melhor, na cama emprestada da casa da Zelita, mas vou morrer dormindo tranquila. Não vou morrer envenenada na mesa do Dia das Mães como meus filhos queriam. Não vou morrer sozinha e apavorada. Vou morrer livre. Isso é justiça? Não sei. Isso é certo? Também não sei. Mas é a minha vida. É o que sobrou dela.
E eu vivo cada dia agradecendo a Deus por acordar, por respirar, por estar aqui. Viva, livre, em paz. Mesmo que essa paz tenha custado 3 vidas, mesmo que essa liberdade tenha vindo através do pior crime que uma mãe pode cometer. A casa da Zelita é pequena, a comida é simples. Arroz, feijão, um ovinho frito das galinhas, às vezes um frango cozido, nada muito elaborado. O dinheiro é pouco, a aposentadoria dela, o meu artesanato, as visitas ocasionais dos filhos dela que trazem uma sacolinha de mercado. Mas é meu lar. É onde eu sou tratada com respeito, com carinho. É onde ninguém quer me ver morta. É onde ninguém está esperando eu morrer para herdar alguma coisa. E isso, depois de tudo que passei, é tudo que eu preciso. Meus queridos, minhas queridas, se vocês chegaram até aqui, é porque essa história tocou em alguma coisa dentro de vocês. E eu preciso deixar uma mensagem que pode salvar vidas. Se você é mãe ou pai e sente que seus filhos só querem sua herança, que te tratam como peso, que te humilham, presta atenção. Não ignora os sinais como eu ignorei. Pede ajuda. Vai na delegacia, procura a assistente social, fala com alguém de confiança, porque quando você perceber o perigo de verdade, pode ser tarde demais. E se você é filho ou filha, lembra do valor de quem te criou. Lembra da mãe que passou fome para te dar comida, do pai que trabalhou doente para te dar remédio. Dinheiro acaba, herança se gasta, mas seus pais você só tem uma vez na vida. E quando eles se forem, não tem volta. Não tem como pedir desculpa. Não tem como dar aquele abraço que você não deu. Eu carreguei 3 vidas dentro de mim. 3 filhos que eu amei mais que tudo. E eles planejaram me matar por causa de uma casa. Isso dói num lugar que não tem cura. E se você está passando por algo parecido, por favor, não faz o que eu fiz. Procura ajuda legal, denuncia, sai de casa, mas não toma justiça com as próprias mãos, porque depois não tem volta. E mesmo em paz, o peso nunca sai de você. Eu conto isso não para ser aplaudida. Conto para conscientizar. Violência contra idosos dentro da família existe e está acontecendo agora mesmo em milhares de casas. Tem mãe, tem pai sendo maltratado pelos próprios filhos, e ninguém fala sobre isso. Mas precisa falar. Precisa denunciar, porque quem cuidou de você quando pequeno merece ser cuidado quando ficar velho. Agora me ajuda, inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o joinha e deixa nos comentários só uma palavra: respeito. Porque cada ação sua aqui pode salvar a vida de um idoso que está sofrendo calado. Faz isso agora. Minha história é extrema, eu sei, mas serve para abrir os olhos, para mostrar até onde a ganância leva, para que outras mães não cheguem onde eu cheguei. Se você conhece um idoso sendo maltratado, seja a voz dele. Denuncia. Não finge que não vê. Você pode estar salvando uma vida. E para você que é filho, valoriza seus pais enquanto eles estão aqui. Abraça, beija, diz: eu te amo. Porque quando eles se forem, só vai sobrar arrependimento. O tempo perdido não volta. O abraço não dado não volta. Vive com amor, com respeito, com gratidão, porque a vida é curta demais para ser desperdiçada com ganância. E no final, quando você também ficar velho, você vai querer ser tratado com o mesmo respeito que você deu para os seus pais. Que Deus abençoe cada um. E lembra, respeito sempre, em qualquer idade, porque respeito é o que nos faz humanos. Obrigada por me ouvirem. E cuidem de quem cuidou de vocês,